O Ministério Infantil pode dar um suporte às crianças. O Ministério Infantil, socorro. Quero convidar você para que a gente faça a leitura bíblica. Parabéns às mães, parabéns à minha mãe maravilhosa, parabéns à minha esposa maravilhosa, mãe, e todas vocês, né? Parabéns. Vocês merecem toda homenagem. Quero convidar você a ler comigo Mateus capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 18. Mateus capítulo 1, vamos ler a partir do verso 18. A Bíblia nos fala assim: Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém. Nessa ocasião em que celebramos o Dia das Mães, uma data super merecida, olhar para a mãe é o dever que todo aquele que ama a Deus precisa cumprir. E aqui o olhar para a mãe denota-se um olhar de honra, de cuidado, de afeto, de presença. Então celebramos nesse domingo, no Brasil, o Dia das Mães. E para esse nosso tempo aqui, que passaremos juntos nos próximos minutos ainda, eu quero convidar você a refletir sobre a mais notável mãe da Bíblia, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos traz a história de muitas mães, Se a gente começar a estudar a Bíblia, vamos encontrar muitas mães que foram notáveis. Mas não é possível comparar nenhuma mãe com a mãe de Jesus. Afinal de contas, Maria, ela concebeu em seu ventre, ainda estando virgem, o Salvador da humanidade. O texto diz que o próprio Espírito gerou Jesus no ventre de Maria. De uma forma sobrenatural, Maria foi privilegiada em carregar durante 9 meses o menino Jesus em seu ventre e dar a ele, no início da sua vida, todo o direcionamento emocional, o cuidado afetivo, físico, enfim. Portanto, eu queria junto com vocês hoje olhar para essa mulher chamada Maria, essa mãe que teve o privilégio de gerar Jesus, nosso Senhor e Salvador. Olhamos para o texto e encontramos o fato de que a vida dessa mulher chamada Maria não foi uma vida notável por si só. Ela era uma simples mulher que viveu durante toda a sua vida numa simples aldeia em Judá. O que sabemos é que ela e seu esposo José, eles eram da linhagem de Davi. Era um casal muito simples que mantinha uma vida devota a Deus e viviam rigorosamente todas as práticas judaicas. Era uma mulher que estava olhando o tempo todo para a lei de Moisés. Era uma mulher temente a Deus. Eu gostaria de, junto com você, hoje, olhar para essa notável mãe e descobrir que Deus quer falar alguma coisa ao nosso coração hoje a respeito
desta mulher. E eu queria chamar a sua atenção para apenas dois aspectos que são ressaltados em meu coração sobre essa mulher. O primeiro aspecto é que Deus a escolheu. A primeira coisa que me vem à mente quando eu começo a olhar para Maria, essa notável mãe, é que Deus a escolheu. Você tem ideia de quantas mulheres, milhares e milhares de mulheres, poderiam receber Jesus no ventre? Será que temos ideia quantas mulheres de caráter, honestas, seguidoras da lei de Deus, viviam naquele tempo e que poderiam receber a dádiva de conceber Jesus? A história começa quando Deus resolve escolher uma pessoa, uma mulher. A história de Jesus começou a acontecer quando o Pai decidiu escolher alguém para que Jesus pudesse nascer. A primeira coisa que me vem na mente, no meu coração, é que Deus escolhe. Deus visualiza do seu trono eterno e direciona o cumprimento do seu propósito a partir de sua escolha. Não está no campo de Maria a capacidade de arbitrar isso, de determinar isso. Ela apenas recebeu do Senhor uma escolha de ser útero, de ser a progenitora, de ser a pessoa que iria conceber o Salvador Jesus Cristo. Enquanto Deus não escolheu Maria, enquanto Deus não identificou o ventre que Jesus iria nascer, Jesus não nasceu. Deixa eu falar uma coisa para você. A história de Jesus no mundo, ela só pode acontecer mediante a uma escolha de Jesus, a uma escolha de Deus, a uma escolha do Espírito Santo. Depois que olhamos para a história de Maria, reconhecemos que Deus, Ele inicia todo o processo que traz redenção, que traz equilíbrio, que traz justiça, que traz paz, que traz salvação, a partir de uma escolha que nasce do seu próprio coração. Deus escolhe. Eu dou ênfase para isso. Deus é quem escolhe uma pessoa para que um processo seja startado, iniciado. A história de Jesus, ela começou a partir do momento em que Deus resolveu escolher uma pessoa. E se eu falar para você que a história de Jesus continua acontecendo a partir de escolhas que Deus faz? Jesus continua nascendo nos nossos dias. Jesus continua nascendo em diversos lugares, porque Ele tem encontrado novas pessoas para iniciar a vida. No caso da nossa atualidade, Jesus não nasce mais no ventre de pessoas fisicamente, como foi no caso de Maria. Agora Jesus nasce no coração de pessoas, espiritualmente. Não importa se é homem ou se é mulher, Jesus está o tempo todo sendo gerado na vida de muitas pessoas. E com o mesmo grau de importância que Maria recebeu, a direção de Deus para ser a progenitora, né, a mulher que receberia a responsabilidade e o privilégio de gerar Jesus, nos dias atuais, tem pessoas que têm tido o mesmo privilégio de receber e de gerar Jesus no mundo espiritual. Será que você e eu
nós que vivemos para Cristo com compromisso regular, compromisso de entrega, sabemos do privilégio que tem sido para nós ser escolhidos por Deus para gerar Jesus em nossa vida, e a partir dela, Deus um dia olhou do seu alto trono e enxergou a sua vida lá de cima, assim como um dia Deus lá do seu alto trono enxergou Maria, aquela pobre, simples, indouta mulher. Um dia Deus olhou lá de cima e enxergou a sua vida. Temos ideia do que significa isso? Essa mãe notável, ela teve o privilégio de carregar o Jesus físico, mas todos nós que cremos também temos o privilégio de carregar o Jesus espiritual. O Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Deus é o próprio Jesus, que é o próprio Senhor, na Santíssima Trindade. Logo, se nós carregamos o Espírito Santo, nós carregamos o próprio Jesus. Jesus nasce em nós e parte para desenvolver um propósito no mundo a partir de nós. Assim como aquele bebê nasceu no ventre de Maria e partiu para criar um propósito no mundo através dela. Primeira coisa, Deus escolhe pessoas. Deus escolheu a grande Maria, a suprema Maria, no sentido de privilegiada, como uma mãe para gerar Jesus, mas também Deus continua escolhendo pessoas para gerar Jesus e para fazê-lo conhecido, assim como Maria fez com o Jesus físico. Eu encontro na experiência de Maria a iniciativa de Deus em escolher uma pessoa para que Jesus pudesse nascer. O segundo aspecto e último que quero compartilhar com vocês, para que daqui a pouco possamos cear, é que se por uma iniciativa de Deus, Maria foi escolhida para receber Jesus e para fazer de Jesus conhecido, em segundo aspecto nós encontramos, por iniciativa de Maria, escolher o próprio Deus. Eu quero ler com você outro texto. Acompanhe comigo o texto de Atos, capítulo 1, versículo 14. O texto diz assim: todos eles estavam reunidos em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos deles. Meus irmãos, enquanto Maria estava vivendo a sua vida, cuidando da sua casa, vivendo a expectativa de casar-se inclusive com o José, Deus se levanta com graça e de forma sobrenatural e manifesta a vida do próprio menino Jesus no ventre de Maria. Isso foi uma escolha de Deus. Deus escolheu. O tempo passou, Jesus cresceu em Nazaré, cresceu ao lado dos seus pais, dos seus irmãos, viveu uma vida social normal. E a Bíblia diz que aos 30 anos aproximadamente, Jesus deixou a aldeia da sua infância e seguiu para uma cidade maior chamada Cafarnaum para iniciar o seu ministério. Ali o texto diz que Jesus encontra João Batista e dá o início do seu ministério, pedindo para que João o batizasse. E logo depois o texto fala que ele começa a anunciar Deus através de ensinos, através da generosidade, do amor, através da piedade, através de milagres, através de prodígios. E aí, quando estudamos a história de Jesus, descobrimos que Maria não foi para o lado de Jesus durante o seu ministério. Encontramos Maria mais distante de Jesus, exceto ali a experiência em Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho. Mas quando começamos a aprofundar o estudo, a leitura na experiência de Jesus dentro do ministério, Maria não é uma figura que está sempre com Jesus.
No entanto, mesmo pelo afastamento natural de uma mãe diante do seu filho já com 30 anos, nós encontramos uma mulher que se mostrou capaz de responder a Deus, escolhendo estar ao lado de Jesus, mesmo depois da ressurreição. O contexto do texto que nós lemos de Atos 1,14, é que após a morte de Jesus, a ascensão dele aos céus, os apóstolos estavam ali liderando o grupo que permanecia em Jerusalém. E o texto fala que eles começaram uma conversa e um tempo de oração para substituir Judas Iscariotes, né, devido a tudo que aconteceu com ele. E o texto vai dizer que antes de escolher Matias, que foi o homem que assumiu o lugar de Judas, o grupo apostólico se reuniu em oração, e nesse seleto grupo estava Maria. Deixa eu te explicar uma coisa. O primeiro aspecto é que essa mãe, ela foi escolhida pelo Senhor com graça, de forma sobrenatural, para gerar Jesus em si. O segundo aspecto é que essa mulher, ela precisou assimilar todo o processo que estava acontecendo com Jesus. Ele começou a anunciar coisas loucas para a humanidade da época. Ele começou a falar sobre um reino diferente. Ele começou a manifestar prodígios. Ninguém entendia o que Cristo fazia. E a própria experiência de Jesus começou a trazer para Maria aspectos desafiadores de fé. Não é porque ela gerou Jesus em seu ventre, significa que Maria teria todas as capacidades divinas para entender o que Jesus estava fazendo. Foi necessário um processo de compreensão, de quebrantamento. Ela precisou assistir Jesus no ministério. Ela precisou se escandalizar com a obra de Jesus na festa em Caná da Galileia. Ela precisou entender o que estava acontecendo com Jesus quando ele começou a dar visão para o cego. Ela começou a maturar a sua vida diante dos milagres de Jesus, do seu empenho em anunciar o reino. Ela começou a sintonizar o coração com uma obra diferente da lei de Moisés. Ela viu um Jesus que ultrapassou os limites da lei, que abraçou uma adúltera, que socorreu um samaritano. Ela começou a ver Jesus diferente. A mulher que recebera Jesus em seu ventre começa a passar por um processo forte de impacto daquilo que o próprio Jesus, que nascera em seu coração, estava realizando. E aí o texto vai dizer que depois de 3 anos, ela assistiu Judas traindo Jesus. Ela assistiu seu próprio filho sendo arrastado como um lixo, como o pior dos piores, com uma enorme cruz nas costas. Ela começou a perceber que existia algo muito maior do que a sua visão poderia alcançar. Até que ela encontra o seu filho crucificado no meio de bandidos. Até que ela assiste aqueles homens piedosos removendo o corpo de Jesus. Até que ela assiste aquele homem generoso de Arimateia pegar o corpo de Jesus e levar no lugar para ser sepultado com honra. Até que ela participa da experiência quando as mulheres vão até o túmulo de Jesus no domingo pela manhã para colocar aroma sobre o corpo e não o encontra mais. Até que essa mulher que gerou Jesus começa a perceber que Jesus estava vivo. Até que ela o encontra novamente. E depois que Atos capítulo 1, ela vê Jesus subindo aos céus, ela se reúne com os discípulos de Jesus, com os apóstolos. E ela é vista e se registra através do próprio apóstolo Lucas, que escreveu o livro de Atos. Ela é vista por Lucas, junto com aqueles intercessores ali no versículo 14 do primeiro capítulo. Perceba que
A mulher que foi escolhida, a mãe que foi escolhida, precisou escolher um dia. Ela precisou passar por um processo de conscientização e de conversão a respeito do que ela via quando Jesus chegou e a respeito do que ela via quando Jesus a deixou subindo aos céus. O plano eterno de Deus, ele é feito primeiramente pela escolha do próprio Deus. Deus nos escolhe. Meus irmãos, mas nós encontramos na figura dessa mãe que o plano se completa quando nós escolhemos Deus. Você está aqui porque Deus escolheu você. Deus alcançou você. E o que aconteceu na sua vida? Jesus nasceu em você. Ele não nasceu fisicamente, porque isso já foi cumprido. A obra já foi consumada perfeitamente. Mas agora ele nasceu no seu coração. Ele nasceu em você. Jesus foi percebido em você. Assim como o Espírito Santo plantou Jesus no ventre de Maria, o Espírito Santo plantou Jesus no seu coração. E por alguma razão ele nasceu. E aí você então passou a se relacionar com essa figura. Jesus, Jesus, Jesus. Você começou a conviver com esse nome. Você via na rede social, Jesus. Você ouviu uma canção, Jesus. Você ouviu um convite para estar aqui, para visualizar pela fé e ouvir no mundo espiritual, Jesus. Jesus passou a ser um personagem próximo de você. Assim como ele passou a fazer parte da vida de Maria. Mas quando a gente estuda a história dessa mãe, a gente descobre que chegou o momento que essa mãe precisou se posicionar e voluntariamente, de forma deliberada, escolher Jesus. Eu escolho seguir Jesus. Eu escolho estar com Jesus. Eu escolho seguir o projeto dele. Eu escolho seguir as pessoas que o amam. Eu escolho estar com Jesus. Meus irmãos, o privilégio é o mesmo. Eu quero que você entenda que o mesmo privilégio que essa mãe teve, nós também temos. E a mesma responsabilidade que ela teve diante de Deus em escolher a Jesus, nós também precisamos ter. Um dia Maria escolheu Deus, mesmo já tendo gerado o próprio Jesus no seu ventre. Hoje, e há muito tempo, há muitos que geram Jesus no seu coração e reafirmam todos os dias que também o escolheram. E gostaria de orar com você. Eu queria que você respondesse para você mesmo: você tem escolhido caminhar com Jesus, embora ele já tenha nascido no teu coração? Você foi escolhido para receber Jesus em seu coração, assim como Maria foi escolhida para receber Jesus em seu ventre. Você carrega em sua biografia o privilégio de receber Jesus em seu coração. Agora, você tem escolhido estar em Deus, assim como Maria escolheu estar com aquele grupo de apóstolos ali, orando no prenúncio, do derramamento do Espírito Santo, porque no capítulo 2 de Atos nós encontramos o Espírito sendo derramado sobre toda a humanidade que estava ali reunida, e a partir dessa humanidade cheia do Espírito Santo, alcançou os 4 cantos do mundo. Você está disposto a receber a Jesus, a estar com Jesus, a decidir-se por Jesus, assim como Maria decidiu? Tem alguma coisa impedindo você hoje de escolher Deus nos dias atuais, mesmo depois de já ter gerado Jesus em sua vida? Eu quero fazer você pensar mesmo. Quero que você ore comigo agora, antes de cear comigo. Vamos orar. Vamos abrir nosso coração para o Senhor. Oh Deus, o Senhor um dia nos escolheu. Que privilégio temos. Que privilégio. Como é bom ouvir essa notícia.
o Senhor nos escolheu. A tua palavra diz através do evangelista João que não foi nós que nos escolhemos. A tua palavra diz que não somos responsáveis por escolher a Deus, mas Jesus diz em João 16 que Ele nos escolheu. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para ires e dar-lhe frutos. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. A gente estava lá vivendo a nossa vida e o Senhor veio como um Pai gracioso e nos chamou de volta para casa. O Senhor nos escolheu. O Senhor plantou a semente da vida que é Jesus em nosso coração. Louvado seja o teu nome. Mas Senhor, eu me pergunto agora se eu tenho escolhido o Senhor. Eu me pergunto agora se eu tenho estado junto com os seus apóstolos nos dias atuais, orando e amando o seu projeto, do mesmo jeito que Maria esteve com os discípulos, orando e amando o projeto de Jesus. Ó Deus, obrigado porque Jesus nasceu em nosso coração. Mas nos posicionamos agora com temor, porque nós precisamos escolher o Senhor. O primeiro aspecto é que o Senhor nos escolhe. O segundo é que nós escolhemos o Senhor. Eu não quero, e eu sei também que os meus irmãos não querem, ter o privilégio de receber Jesus em nosso coração, mas não escolher-o com o passar da vida. Nós escolhemos Deus. Nós escolhemos viver com a nossa casa o amor mais cristalino, que é o amor do Senhor. Nós escolhemos viver a mais pura verdade, que consiste na cruz do Senhor. Obrigado por meus irmãos que estão aqui lutando todos os dias para escolher o Senhor. Porque o pecado vem, as músicas vêm, as mensagens vêm, as companhias vêm, os pensamentos vêm, os convites vêm o tempo todo, Senhor. Mas estão aqui todos os dias lutando para dizer: um dia o Senhor me escolheu e todos os dias restantes da minha vida eu vou escolher a Deus. Nós escolhemos o Senhor. Obrigado porque essa mãe extraordinária nos inspira tanto. Obrigado por essa figura materna tão linda, Senhor, e que nos abençoa tanto. Obrigado por Maria. Obrigado por ela, porque um dia o Senhor a escolheu e todo o restante dos seus dias ela escolheu o Senhor. E nós queremos ser como essa mãe. Nós queremos ser como ela. O Senhor um dia nasceu em nós, o Senhor nos escolheu. E todo o restante da nossa vida agora nós vamos escolher o Senhor. E vamos viver para a tua glória, segundo o melhor que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, dizemos amém. 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 Aleluia.